A paz, irmãos. Vamos ter mais uma aula da nossa escola dominical nesse do domingo, e em razão aí da proibição de reuniões, nós estamos fazendo os nossos estudos através das mídias sociais. Para os adultos, a lição deste domingo é a lição de número 15. Ela fala sobre Paulo, seriedade com alegria. E Paulo é um personagem importante da história cristã, conhecida aí dos irmãos. E eu gostaria que, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, que você refletisse e guardasse aí em sua mente o que mais chama a sua atenção na vida de Paulo. Então, de tudo aquilo que você pôde observar, tudo aquilo que você já leu, já meditou, o que lhe mais chama a atenção? E em cima disso daí, eu gostaria de aproveitar para falar uma seguinte questão, né? Para nós fazer uma seguinte observação. Sempre que nós adquirimos algum produto, sempre que nós adquirimos algo novo, que nós não sabemos como funciona, nós sempre utilizamos de um manual. O manual ele traz informações de como nós possamos utilizar e extrair melhores recursos daquele instrumento. E com relação à palavra de Deus, é a mesma coisa. As cartas de Paulo, elas podem ser utilizadas como este manual. É muito importante nós meditarmos, estudarmos as cartas de Paulo, porque nessas epístolas, Paulo explica a nós como Deus pode tornar pessoas pecadoras e separadas dele, em pessoas santas, mediante a fé, por intermédio da graça, e tornarmos pessoas justificadas por ele. Então ele faz essa explicação, ele dá, essa base para que nós possamos entender como processa toda essa situação. Na lição de hoje, o autor ele nos traz aí à memória algumas questões sobre Paulo. Então nós já estudamos anteriormente a questão dos diáconos, a questão de Estevão, e a primeira citação de Paulo ela aparece exatamente no linchamento de Estevão. Então, quando Estevão é linchado, após a sua morte, é feita uma citação sobre Paulo. Lembrando que, nessa época, Paulo ainda não era convertido. E após o linchamento de Estevão, ele vai para uma viagem e no caminho para Damasco, ele tem esse encontro com Deus. E Paulo, ele era um cidadão romano, ele era um judeu, né, que também era cidadão romano, e dentro da sua juventude, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes sacerdotes da época. Então Paulo ele detinha um grande conhecimento da lei, ele era um profundo conhecedor da lei. Daí a razão dele ser um perseguidor de cristãos. E essa realidade de Paulo ele muda exatamente nessa viagem no caminho para Damasco, onde ele tem esse encontro com Jesus. Nesse encontro, a gente percebe, não é, que ele tem esse encontro de Jesus. Jesus o questiona por que da perseguição, não é? E ele começa a ter realmente esse encontro com Deus e a perceber a transformação que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Com Paulo começa com o nome, que o nome dele era Saulo, e a partir daí ele torna-se Paulo. No ministério de Paulo, que nós podemos ver nas suas cartas e tudo mais, nós podemos perceber que a seriedade e a alegria dele sempre fizeram partes, não é, do seu ministério. Seriedade porque ele sempre foi uma pessoa muito meticulosa, muito estudiosa, e essa seriedade, mesmo após a conversão, ela continua. Ele continua sendo uma pessoa que exerce muita seriedade em seus atos, ele continua sendo uma pessoa bastante compromissada. E esse é um detalhe muito importante nas atividades do ministério de Jesus. Nós temos que levar o trabalho com seriedade, nós temos que levar o trabalho com compromisso.
ele mantém essa característica, ele mantém essa sua personalidade, mesmo após o seu encontro com Cristo. O que muda é a sua motivação. Anteriormente, ele fazia as coisas em razão da sua vaidade, do seu egoísmo, do seu autoconhecimento, do seu autossustento, em busca da lei, e agora a sua motivação é outra. Após o encontro com Cristo, ele tem uma outra motivação, e a motivação que ele coloca como base nos seus trabalhos é o amor. O amor que ele fala, que é o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo supera. Esse amor que durante toda a sua caminhada, nos retratam também várias aflições e alegrias. Paulo, na sua caminhada, no seu ministério, ele foi perseguido, tanto pelos cristãos que duvidavam às vezes da sua transformação e também se afastavam dele, não tinham muita confiança, e após também a sua conversão, ele foi perseguido pelos não cristãos e sofreu várias aflições. Então ele foi perseguido, foi preso, foi apedrejado, sofreu castigos físicos. Então, mesmo diante do exercício do seu ministério, não foram somente alegrias, não foram somente festas, teve várias aflições, mas o seu compromisso, o seu amor não permitia que nada ofuscasse a alegria da salvação por ele recebida. Então, o encontro com Cristo, a salvação que ele obteve, o encontro com a luz, fazia com que superasse qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de sofrimento que ele tivesse que passar em razão do ministério, em razão do ministério por Cristo. E essa motivação, a alegria de receber a salvação, é que renovava a sua fé a cada dia. Então, a sua fé era renovada a cada dia, mesmo diante das aflições, e essa renovação da sua fé gerava também momentos de alegria, vários momentos de alegria. Nós temos alguns produtos que são frutos dessas alegrias que ele passou durante o seu ministério. A própria carta aos Filipenses é um produto dessa alegria. A própria carta de Filipenses, escrita aos Filipenses, retrata que mesmo em momentos difíceis ele tinha motivação para transmitir aos demais alegria. Então a carta foi escrita quando ele estava preso em Roma, escreve aos Filipenses, e mesmo diante dessa situação ele consegue extrair inspiração para transmitir à comunidade de fé de Filipe alegria, a motivação necessária para continuarem a exercer o ministério de Jesus Cristo. O que nós podemos tirar como conclusão e extrair como meditação para o nosso estudo? Que no caminho de Damasco, nesse encontro que ele teve com Cristo, que transformou a sua vida, a luz que ele encontrou, que é Jesus Cristo, e que transformou a sua vida e fez vários milagres na vida dele e na vida dos demais, é a mesma luz que brilha hoje a cada um de nós. O que é necessário na maioria das vezes? É necessário, irmãos, que nós tenhamos a mesma seriedade para o trato com o ministério de Cristo que teve Paulo. A mesma seriedade, o mesmo compromisso, desenvolver a mesma fé. Isso que tem que ser a base de tudo. Isso tem que ser o ponto de apoio, tem que ser o ponto que nos motiva a exercitarmos as nossas atividades, o nosso ministério, a exercitarmos o nosso amor, de forma que, mesmo diante de momentos difíceis, nós possamos ter uma fé inabalável. Nos momentos de alegria, nós possamos compartilhar também as bênçãos do Senhor, para que nós possamos crescer a cada dia nesta caminhada de fé. Então, irmãos, essas
reflexões eu gostaria de deixar com os irmãos, os textos, se os irmãos quiserem, depois com mais calma, meditarem, se encontram lá em Atos 9, 13 e 16 e também em 2 Coríntios 11, de 1 a 6. Ele traz alguns retratos de Paulo, mas a história completa de Paulo nós podemos desenvolver em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas. E nós vamos confirmar essa seriedade, esse compromisso que ele tinha com o ministério de Cristo. É a mesma seriedade que nós devemos desenvolver nas nossas vidas, desenvolver na nossa comunidade de fé, para que haja realmente um desenvolvimento da palavra e uma renovação em nossas vidas. Fiquem com Deus, obrigado, e vamos com fé aí sair o mais breve possível dessa situação e podermos compartilhar presencialmente aí, dar um abraço a todos os irmãos. Amém.